Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Olivia e vou fazer a leitura para o signo de Peixes, mês de agosto. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou qualquer posição importante no mapa. É coletiva, só pega o que ressoa contigo. Atemporal, pode estar espelhada, então é só adequar. O canal é novo, então te inscreve, ativa o sininho, curte, deixa teu comentário aí para ajudar o canal a crescer e a plataforma oferecer, né, o conteúdo para mais pessoas. Tomara que venha uma mensagem bem legal para vocês. Deem uma olhadinha nos outros signos também, porque o Peixes, desculpem a demora, eu ainda estou me organizando. Teve algumas pessoas que já pediram o de Peixes e é sempre o último, né? Se a gente vai fazendo uma sequência, assim, então... Mas semana que vem já vou estar mais organizada e daí vai entrar direitinho. Qual a energia de Peixes para agosto? O que vem para os piscianos e piscianas? O que vem para os piscianos e piscianas em agosto? O que vem? Carta número 13, energia de Escorpião, a morte. Rei de espadas. Morte é um fim, né? Um fim para um recomeço. Aqui ela ainda diz isso, essa carta aqui ela fala morte, renascimento. Ali dentro, né? Apesar da capinha ali dentro tem uma luz ali, né? Como o céu se iluminando. E o rei de espadas é muita razão e comunicação, vamos ver o que é, por que essa energia tá... Mais uma carta aqui, por favor. O que é esse rei de espadas aqui? É uma pessoa muito racional, né? Um rei de espadas. Tá pensando bastante, tá pronto ali pra agir, fazer o que tem que fazer. Se precisar. Aqui talvez uma mudança de postura. Né? De tá pensando bem o que tem que fazer, muito justo, muito correto, tá deliberando bem o que tem que fazer. Então, com a morte e o recomeço ali, parece uma nova oportunidade que está sendo muito bem avaliada. Se ela virou e voltou. Se ela quiser, ela volta. Tarô, por favor, uma carta. E ele tá virado para ela, né? Ele tá virado para ele tá encarando essa mudança, e é uma mudança drástica, né? Tu deixar realmente o passado para recomeçar. Então, ele tá virado para lá, tá bem, tá prestando bem atenção no que tá acontecendo ali. Duas cartas de paus, bem bonitas, aliás. 9 de paus, 7 de paus. Essa energia, essa pessoa que está nessa energia, seja você, seja outra pessoa, pode ser mulher, pode ser homem, é uma pessoa que está tomando decisões em relação ao passado. Tá decidindo fazer uma mudança radical,
tomar uma decisão radical. Radical, porque é morte e nascimento. É acabar tudo aquilo lá e começar uma coisa completamente diferente. E vieram duas cartas duas cartas de paus, 9 e 7. As duas juntas dá 16. 16, então a gente tem a torre oculta aqui. E a torre é uma intervenção divina que desmorona para tu recomeçar, para tu reconstruir. Então, e aqui é o elemento fogo é espiritual também, é proteção espiritual. Aqui nesse 9, ela já passou por 8 cartas, né? Então foi um percurso, já tá no finzinho. Ela já lutou, já batalhou, ela já passou por todo tipo de coisa, inclusive por esse 7 aqui, que é o de saber quem é que tá te atacando, saber o que tu tem que fazer, saber como tu tem que te proteger. Nos outros decks aí sempre aparece, né, as pessoas, outras pessoas aqui atacando ela. Aqui ela já dominou isso. Ela já ela não precisa nem se defender mais. Ela já sabe, ela tá tão segura de que ela fez a coisa certa. Aqui no 9, eu vou ver se, tomara que foque aqui, ó. Ela tá olhando ali, ó, ela tá segurando aqui, e ali tem uma luz na ponta, então ela tá segura. Ela sabe o que ela tá fazendo, aqui tem uma cerquinha, e os olhos dela ali, uns olhos de canto, assim, sabe? Olhando meio de ladinho, assim. Eu tô te vendo, eu tô vendo tudo. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei por que eu cheguei aqui, eu sei por que pelo que eu lutei para chegar num 9. Agora é o 10, e daí acaba, né? Daí termina. Mas além de uma proteção espiritual, até um guia, né? Até a espiritualidade te entregando mesmo. Olha, tu vai ter que fazer assim, tu vai, né? Nós vamos te levando para encontrar o caminho que tu quer. Tu tá muito consciente, ou essa energia dessa pessoa tá muito consciente do que tem que fazer. Tá muito consciente de que lembrem, eu falei do 9 e o 7 da torre, ela tá aqui, que também é de escorpião. Então tem a carta 13 aqui, que é a energia do signo de escorpião, renascimento, fênix. A torre também, intervenção divina, desmorona a estrutura que já não estava mais servindo, que tinha que cair. Daí Deus vem, né? Lembrem, a carta da torre é uma torre e um raio divino. Ela desmorona e tu vai ter que te reconstruir. Mas isso tá muito consciente, não é uma coisa, sei lá, né? Não sei de onde que isso tá acontecendo, não, tá? Ele tá aqui, ele tá pensando, ele tá seguro, ele não tá pesado, ele não tá sofrendo. Não, talvez ele até tenha causado essa torre, né, essa morte, esse renascimento aqui. Bem como eu falei, né? Duas cartas, a torre oculta aqui e a morte são duas cartas do signo de escorpião. Fênix é morrer para nascer, para se renovar, para começar tudo do zero, tudo de novo, tudo agora já, mas melhor do que o zero, porque ele vem com a experiência, né? É renascimento. Então vem com a experiência. Vem com, eu sei bem o que eu passei, agora eu já sei me defender, eu já sei como que eu vou ter que, de agora em diante eu sei o que eu tenho que fazer. Puxa vida, olha o fundo das cartas que eu tava embaralhando. A Imperatriz, 3 de paus, 4 de pentáculos,
um 3 de espadas aqui. Talvez ali no passado tenha um as de copas. É muito promissor, gente. Muito promissor. Talvez esse momento aqui já tenha passado, né? Já tenha passado no sentido de eu já sei disso aí, isso aí já aconteceu há algum tempo, e eu passei por tudo isso. Tem aqui o quatro de ouros, ele fala da importância, né, da segurança, das coisas que são importantes, do apego, Então, aquilo, esse processo todo aí é um processo bem intenso de renascimento mesmo, de apagar, e tu tem que fazer tudo de novo, mas agora já com conhecimento, com uma proteção muito grande. Talvez até essa morte, renascimento aqui, tenha até te acordado para o lado espiritual. Sabe? Tem te aproximado do lado espiritual. Tu entrou, tu não sei, né? A energia, para quem tá ressoando isso aqui, como eu disse, pode ser para outra pessoa. Para vocês, é energia coletiva, então, né? Não vai ressoar para todo mundo. Às vezes é alguma coisa parecida, mas não é bem isso. Vocês vão adequar. Mas talvez a energia daquele momento era só racional. Era só, não, é isso que eu tenho que fazer. Vou fazer, vou cortar, vou falar, vou resolver isso do meu jeito, né? Frio, decidido, determinado. Mas o percurso te exigiu outro tipo de energia que tu nem estava acostumado. Mas tu acabou dominando ela. Se quebrou bastante, porque o 9 de paus nesse deck aí, ela até tá bonitinha. Tem um outro deck que o cara tá todo com uma roupa rasgada. Embora a roupinha dela ali eu acho que esteja, né? Mas ele tava num estado bem mais deplorável. E o 9 é isso, tu já tá no fim daquele percurso, né? Tu já passou por tudo. Só que aqui o 9 veio antes do 7. Então, eu acho que teve que passar por um processo até de autoconhecimento, né? De fé, de aceitar a ajuda, de aceitar a sua intuição, de aceitar o seu, né? O seu feeling, aquela coisinha ali, né? Que é aquela vozinha que fala contigo, e parar de ser tão, não, eu resolvo as coisas do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas daí eu tava quebrando a cara, né? Talvez não estivesse dando certo. E aí veio a torre e eu tive que me agarrar segura na mão de Deus, né? Tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que... Mas daí na hora do aperto acaba se rendendo. Não que isso seja certo ou errado, né, gente? Mas é só uma observação. O rei de espada é muito... É muita energia né, racionalidade, né? Frieza. De resolver as coisas ali, aqui, no agora. Tem uma impulsividade, né, para fazer de uma vez. E às vezes daí deixa passar coisas importantes. Ainda mais se é um processo de morte e renascimento. Não dá para ser uma coisa muito... Não dá para pensar muito, a gente tem que sentir mais, né? Você tá num processo de recomeçar alguma situação. Porque a morte sempre traz uma dor, né? Um luto. Independente de quão boa vai ser a vida depois daquilo ali, é um luto. A gente sempre deixa alguma coisa para trás.
que a gente talvez não quisesse, como eu falei, nós estamos com a torre aqui oculta. E a torre é devastação. Depois de um tempo que a gente consegue se reconstruir, daí tu olha e diz, aquilo foi necessário. E normalmente vem com um mas, poderia ter sido menos pesado, poderia ter sido mais leve, não precisava ter acontecido tal coisa, né? A gente sempre acha que a gente teria aprendido só com um pouquinho do sofrimento. E, infelizmente, né? A bem da verdade, o crescimento sempre vem com a dor. Isso aí, ó. 2, 10. Aí vem o 10 de espadas também, é o fim de um processo bem difícil. Bem difícil. As espadas, elas trazem, olha, um peso horrível. E o 10 de ouros, ele fala de uma realização, né? De uma materialização. Materialização, que tem uma família reunida, fala também de uma reunião familiar, de tu conseguir reunir pessoas, coisas que são importantes para ti na matéria. Né? Isso aqui é uma coisa mais assim, de herança, de tu ter uma boa casa, de tu ter uma prosperidade material. Uma prosperidade material. Nove de copas. Gente. O que pode estar falando aqui também, apesar de as cartas trazerem a morte ser muito assustadora, a torre está oculta aqui. Aqui também tem 10 e 10, daí a gente pode ir para o 20. Eu achei que eu tava gravando. Achei não. Eu apertei o botão e eu acho que sem querer desapertei e não estava gravando. Para vocês, agora a última leitura. E saiu a carta do julgamento, a carta número 20. Então, só que daí, como eu já tinha colocado as cartas, né? Eu não posso botar as cartas antes de... se vocês não estão vendo eu embaralhar, senão parece que eu estou manipulando aqui a leitura. Mas ela saiu o julgamento e agora me chamou a atenção que saiu um 10 de espadas e um 10 de ouros junto. Então parece que ele queria mesmo... E o julgamento com a morte... tá muita energia de escorpião. Dê uma olhada na leitura de escorpião. Porque o julgamento também é uma carta do signo de escorpião. A morte e as duas que estão ocultas aqui são todas cartas, apesar de catastróficas, né? Eu não sei porque as três são justamente do mesmo signo, mas porque por coincidência é o meu, mas elas são catastróficas, mas de uma renovação, né? De fim de alguma coisa que tinha realmente que terminar, tinha que acabar. A morte, ela não vem por acaso. A morte do tarô é sempre uma oportunidade de tu te renovar, de tu começar de uma maneira diferente, agora já conhecendo os teus erros, os teus problemas, as coisas ruins que estavam acontecendo. A torre oculta também tinha, ela traz aquela coisa, tinha que ser derrubada. Isso tinha que acontecer, e é sempre a espiritualidade que faz isso. Aquele raio é a mão de Deus na torre. É o raio que cai na torre, ele não é causado por ninguém, é por Deus. A espiritualidade. E aqui o 16 o naipe de fogo é espiritualidade. O elemento do paus aqui é a espiritualidade. Então, a espiritualidade trouxe o caos.
Ele era necessário fazer essa morte, derrubar essa torre, para ter esse julgamento que é libertador. Libertador. O 10 de espadas é muito peso, muita dor. As cartas de espada dos outros decks é uma pessoa com 10 espadas nas costas. Então, todos os tipos de coisas horríveis da vida tá aqui nessa carta aqui. Nesse deck, são corvos ali, que representam as espadas. E eles ainda estão sobrevoando ali, né? A cabeça dela ali. Mas ela já sabe, ela já tá vendo lá o horizonte. Ela já sabe, esse é o tchan quando chega no 10. Quando tu chegou no 10, terminou. Terminou. Aquilo, o peso todo terminou. O que tu traz? Tu traz a experiência, né? E tu tem a oportunidade de começar de novo. E olha, gente, tá muito, muito, muito forte isso. Seja lá o que for que tá sendo reavaliado aqui, pô, tem duas cartas ocultas. Vocês podem estar lidando também com alguém de escorpião. Então, deem uma olhada lá, pode ter alguma coisa. Eu realmente não me lembro muito bem do que falava, né? Porque depois eu fiz mais dois, três. Apesar de ser o meu signo ainda, eu me lembro que ressoou comigo, mas não consigo lembrar agora. E então, deem uma olhada lá, porque tem 3 cartas aqui, né? 2 ocultas e a primeira ali Mas é muito fênix. E é bonito de ver. O 10 de Pentáculos é uma carta de muita realização, realização material, realização de materialização das coisas tangíveis, das coisas que te dão estrutura. Eles demoram para chegar, porque o Pentáculos pensa que é terra, é uma semente. Então tu tem que plantar, tu tem que revirar a terra, tu tem que escolher bem o solo, tu tem que regar, tu tem que esperar crescer, tu tem que ir lá podar, tu tem que proteger da garoa, da chuva, do sol excessivo. Quer dizer, até chegar no 10, tu passou por um monte de coisa. Mas quando tu chega no 10 né, é o topo, é o pódio. E aqui é o 9 de copas, que é mais ou menos a mesma, só que aqui é o sentimento, aqui é a matéria. Então, apesar de tudo o que tu teve que passar aqui, né, vai valer, está valendo, ou vai valer muito a pena. Talvez tenha demorado um pouco, talvez esteja demorando um pouco. Mas depende também muito de tu talvez não se revoltar, né? Porque daí as coisas começa tudo a acontecer, tu tem um pouquinho de consciência ali, ó, tem uma luzinha ali dentro dela, ó. Ela tá, né, em volta numa redoma, sentada ali, ela tá sendo atacada por 6 pessoas, mas a vareta ali que ela segura, que seria para ela se defender, tá ali, ela tá bem tranquila, ela tá tão segura de que ela tá protegida. Talvez isso aqui esteja para tu tá passando por um turbilhão. Tenta te manter calmo, não te revolta, não acredita que tá tudo perdido, porque o que é bom demora para chegar. Na verdade, para te ver como as coisas elas acabam se relacionando, a espada e o fogo, que são as cartas de mais atrito e tal, elas, como o pensamento, como a palavra, elas vêm rápido. Elas são rápidas, elas são abruptas, elas são cortantes. O fogo queima, ele aquece também, né? Ele alimenta, mas ele destrói. E ele também vem bem rápido. Eles são impulsivos, né? Tanto o pensamento quanto a palavra, o fogo, né? O calor, é impulsivo. Esses aqui não. Esses aqui não, isso aqui também. Isso aqui o sofrimento é rápido. Ele vem, mas a bênção
ela demora para chegar. Mas quando ela chega, ela vem firme, sólida. Ela vem devagarinho, mas com constância. Uma árvore, quando ela é uma semente. A árvore, a maior árvore do mundo, um dia foi uma sementinha. Ela levou muito tempo para crescer. Mas agora, para derrubar, o homem tem que construir máquinas muito poderosas para conseguir derrubar as maiores árvores que existem. Mas elas foram uma semente. Então, aquilo que é forte, que é eterno, que é bom, que vai perdurar, demora para chegar. Mas quando chega, estabiliza, é estável, é prosperidade, é realização. O 10 e o 10 aqui, que traz esse julgamento escondidinho aqui, fala de... Vamos pedir mais uma, né? Não vamos deixar 7 na mesa. Fala de redenção, de chegar finalmente no julgamento, né? A carta do julgamento é um anjo anunciando o juízo final. O juízo final no sentido de vamos fazer a avaliação agora do que tu fez de errado, o que tu fez de certo, né? E daí tu vai ter uma sentença divina, digamos assim. E a tua sentença divina tá aqui, o teu julgamento tá aqui. Ó, eu passei por isso aqui, o 10 espadas, e eu tenho esses 10, era isso que eu queria, assim. Era isso que eu almejava, foi isso que eu plantei, é isso que eu tenho para colher. Eu plantei, eu fui lá, eu trabalhei, eu fiz por 10, por 9 cartas, eu plantei isso aqui. Então, o que tu vai ganhar? Tu vai ganhar o merecimento. Tu vai ganhar as tuas 10 moedas, tu vai ganhar as tuas 9 copas. Mas como eu disse, né? A gente tem que aprender a ter paciência. É muito pensar na energia do fogo e pensar que ela tá sentada aqui, ó, tão serena, tão... Não tem muito a ver com o fogo, né? Tem a ver com a iluminação interior. Então, não tenta enxergar de uma maneira positiva as coisas negativas que acontecem. Infelizmente, a vida é cheia delas, né? Mas o que está dizendo aqui é tu ser mais compreensivo, porque tem muita espiritualidade aqui, e ela tá te conduzindo, por pior que pareça, ela tá te segurando. 9 de espadas, ó, veio... desculpa. Viria antes aqui outra carta de lamentação, mas essa é uma lamentação ainda mais... É o que eu estava falando aqui para vocês. Tenta não sofrer tanto. Eu sei que é difícil, às vezes a gente está numa situação horrível e tal. Tenta não sofrer, é um processo. É um processo ali, tem ali um monte de corvo preto, mas tem branco não, seria uma pomba, né, sei lá. Mas é que, sabe, ali no meio daquela escuridão ali que tá dentro da tua cabeça, né, isso aqui é pensamento. Tu tá te atormentando e não tá conseguindo ver uma saída. Porém, ela tá de costas aqui, ó. Ela tá de costas. Também, eu acho que fala um pouquinho da gente aquele costume da gente olhar para as coisas e pensar, os meus problemas são tão horríveis que eu não consigo enxergar as bênçãos que eu tenho na minha vida. Tem um 10 aqui e um 9 aqui. Então, ó, eu tô tão desesperado que eu gosto de, quando sai as cartas dos mesmos naipes, eu gosto de somar os números. 10 e 9, ó, eu tava falando para vocês, talvez tu esteja aí te cegando com os teus problemas e não vendo as tuas bênçãos. 9 e 10 dá 19. É a carta do sol, da iluminação, do calor, da força, da energia divina, energia do Pai, Deus Pai. Então, mesmo que tudo pareça muito ruim aqui, de repente, olha ali o que tu tem e valoriza aquilo que tu já tem. Valoriza ali a tua família, o amor que tu tem aqui em volta de ti e espera mais um pouquinho, tenha um pouquinho mais de paciência. Esse turbilhão aqui tá passando.
Tá passando, ele é necessário, 3 cartas de necessidade de passar por isso. A gente às vezes não entende, simplesmente, meu Deus, por que tudo acontece comigo? Olha só, tudo acontece comigo. E daí o tempo passa e daí tu olha para trás e diz, bah, olhando agora, quando a gente tá no meio, é muito horrível, né? É um turbilhão de coisas na cabeça, é isso aqui, tu não consegue enxergar nada de bom, tu só consegue enxergar a escuridão ali, só aquilo que tá, o de pior. E aqui, ó, a posição, né, ela já tá se expandindo, tem o sol lá atrás, o sol lá, tem o sol aqui, né, do 10 e do 9, teria o sol aqui também escondido, dizendo, ele não está aparecendo aqui, mas ele logo vai aparecer. Então, confia. Acho que a mensagem principal é essa. Tá passando por uma situação bem horrorosa aí, bem ruim, né? Sai um pouco dessa energia de rei aqui, de espadas, de só raciocinar, pensar, achar que tudo se resolve desse jeito. Te volta um pouquinho mais aí para tua espiritualidade ali, ó, ajoelha e reza, né? Quem ajoelha sempre consegue o que quer, essa é a verdade, né? De uma maneira, né? Não precisa ajoelhar, né? Quando tu pede com fé, quando tu confia, quando tu acredita que tu tá sendo bem respaldado aqui. Então, tu vai conseguir, tá? É isso, gente. Mensagem dada, espero que tenham gostado, que ressoe com vocês. Se tá passando por uma situação difícil, aí dá uma pensada melhor se não ressoa, que às vezes a gente, não, mas tu não sabe dos problemas que eu tenho. Sim, não sei. Mas todo mundo tem problema, né? E por pior, quando piora o problema, mais a gente tem que se agarrar ainda. Mais a gente tem que acreditar que não é possível. Não é possível que eu esteja passando por isso sozinho. Eu não, se eu preciso da ajuda. E eles vão te ajudar. Deus, a energia, o universo, sei lá, qualquer santo, não importa. É a fé. A fé de que tu não tá sozinho. Certo? Isso aí, muito obrigada. Semana que vem tem mais vídeos aí. Dá uma olhadinha nos outros. Dá uma olhadinha no de escorpião. De repente tem alguma coisa ali pra ti. Porque veio muito eles aqui. Veio o sol também. De repente o de leão. Certo? Obrigada. Até mais.